dos formandos da Unidade de Paranavaí, da Universidade Paranaense, presidida por delegação do magnífico reitor da universidade, pela digníssima senhora diretora da unidade, professora Edvirge Vieira Franco. Adentrarão ao recinto neste momento, para os aplausos incentivadores de todos os presentes, os formandos de 2021, da Unidade de Paranavaí, da Universidade Paranaense. Turma, professora Angélica Giosa.
Senhoras e senhores, boa noite. É com justificado orgulho que o Conselho Acadêmico da Unidade de Paranavaí, do curso de Direito, se reúne perante a comunidade e as famílias de nossos acadêmicos para a realização da sessão solene de colação de grau. Com esta sessão solene, a comunidade acadêmica da Universidade Paranaense sente-se orgulhosa de entregar a Paranavaí, ao Paraná e ao Brasil os novos bacharéis que deverão imprimir ao seu trabalho as noções de humanidade, solidariedade e respeito que lhes foram transmitidas durante o seu curso. Para que tenha início esta sessão solene de colação de grau da turma de 2021, peço ao professor Dr. Albino Gabriel Turbay Júnior, mestre de cerimônia nesta solenidade pública, que proceda à apresentação dos integrantes da mesa principal, do coordenador do colegiado de cursos, dos professores que neste ato se fazem presentes. A pedido da digníssima diretora, faço a apresentação nominal dos integrantes da mesa. Para tanto, solicitamos gentilmente a todos os presentes que aplaudam somente ao término das apresentações. Digníssima senhora diretora da Unidade de Paranavaí, da Universidade Paranaense, professora Edvirge Vieira Franco. Digníssima senhora coordenadora do colegiado do curso de Direito, professora Angélica Giosa. Nomino agora as autoridades que nos honram com a sua presença nesta sessão solene. Excelentíssimo senhor prefeito de Paranavaí em exercício, Pedro Baraldi, representado pelo procurador Washington Aparecido Pinto. Anunciamos também a presença da representante da Câmara Municipal, vereadora professora Cida Gonçalves. Agradecemos ainda todas as pessoas e autoridades presentes neste recinto. Neste momento, saudamos o patrono da turma de formandos de 2021, do curso de Direito, digníssimo professor Riquiel Garcia Dias. Saudamos agora a paraninfa da turma de formandos de 2021 do curso de Direito, digníssima senhora professora Camila Cristina de Oliveira Dumas. Estão presentes a esta solenidade os digníssimos professores do curso de Direito. Após o final da chamada, os mesmos receberão os merecidos aplausos. Professora Angélica Giosa, Albino Gabriel Turbay Júnior, Riquiel Garcia Dias, Camila Cristina de Oliveira Dumas, Edmar José Chagas, André Ricardo Franco, professora Fabiana Elisa Matos. Passo a palavra à diretora da Unidade de Paranavaí para dar sequência aos trabalhos. Dando continuidade à solenidade de colação de grau, teremos a execução do hino nacional. Convidamos a todos os presentes a se posicionarem convenientemente.
liberdade em raios fúlgidos, brilho no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Para colar em grau e receberem seus diplomas, os formandos proferirão seu juramento profissional. Para tanto, convido a formanda Marcela Barizão Zamparoni para proferir da tribuna o juramento do bacharel em Direito. Braço direito estendido à altura do ombro. E quando falar juro, fala tão forte para que a gente acredite. Juro, no exercício das funções de meu grau, respeitar sempre os princípios da honestidade, patrocinando o direito, realizando a justiça, preservando os bons costumes e nunca faltando à causa da humanidade. Eu juro. Passaremos agora à cerimônia de colação de grau, quando publicamente esta instituição de ensino superior confere aos formandos o grau de bacharel em Direito. Peço à professora coordenadora do colegiado do curso de Direito para que proceda à chamada de seus alunos.
Adriane Quemelo Grelli. Eu, Edvirge Vieira Franco, diretora da Unidade de Paranavaí da Universidade Paranaense, por delegação do magnífico reitor e de acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e com as leis que regem o ensino superior do Brasil, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas desta profissão, segundo as leis do país. Aceita? Parabéns, felicidade, não vou te dar a volta. Aissar Jasser Sadek Shihad. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns, felicidade. Se abraçar. Alexandre Pereira Lopes Rubio. Confiro-lhe o mesmo grau. Pode pôr o cabelo. André Altman César. Confiro-lhe o mesmo grau. Beatriz Aline Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Beatriz Schulek Evangelista. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Bruna Borges Sartori. Confiro-lhe o mesmo grau. Bruno de Carli Facim. Confiro-lhe o mesmo grau. Carlos Henrique Bertolassi Bruno. Confiro-lhe o mesmo grau. Cristiano Barea Torquato. Confiro-lhe o mesmo grau. Cristiano Kotziski. Confiro-lhe o mesmo grau.
Danilo dos Santos Faxina. Confiro-lhe o mesmo grau. Fagner Luiz Vicine Rodrigues. Confiro-lhe o mesmo grau. Giovana Capelossi da Rocha. Confiro-lhe o mesmo grau. Germano Aparecido Basaglia Garcia. Confiro-lhe o mesmo grau. João Victor Paranhos Lourenço. Confiro-lhe o mesmo grau. João Vitor da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. José Luiz Negrisoli. Confiro-lhe o mesmo grau. José Marim Ferreira de Souza. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Juliano Belato. Confiro-lhe o mesmo grau. Kelly Fernanda da Silva Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Leônidas Vinícius Borges dos Santos. Confiro-lhe o mesmo grau. Lohana Cristina Guerreiro da Silva.
grau. Luana Cristine Oliveira Barbosa. Confiro-lhe o mesmo grau. Lucas Giovannini de Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Lucas Odilon de Souza de Moraes. Confiro-lhe o mesmo grau. Marcela Barizão Zamparoni. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Parabéns. Maurício da Silva Miranda. Confiro-lhe o mesmo grau. Maicon Tanaka de Rezende. Confiro-lhe o mesmo grau. Murilo Afonso Sampaio de Melo. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Natália Bueno Bonfim. Confiro-lhe o mesmo grau. Nelson Gonçalves de Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Paulo Henrique Cuba da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Renato Luiz de Souza Santos.
Confiro-lhe o mesmo grau. Rodolfo dos Reis Belígio. Confiro-lhe o mesmo grau. Roselino Nato Lima. Confiro-lhe o mesmo grau. Vainer Juan Hermínio Nascimento. Confiro-lhe o mesmo grau. Vanessa Marques Gonçalves Josué. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Ouviremos agora a palavra do bacharel Maurício da Silva Miranda, escolhido pelos seus colegas como orador da turma de formandos de 2021. Como sempre começou todas as aulas, vamos... Boa noite, pessoal! Quem começa a aula assim? Professora Camila. Mas... E também não poderia faltar a palavrinha-chave, prezados. Cumprimento os membros desta honrosa mesa, na pessoa de nossa diretora-geral, professora Edvirge Vieira Franco, nominando-a e estendo os cumprimentos aos demais. Saúdo aos professores do curso de Direito da Unipar Paranavaí, nossos familiares, amigos e especialmente aos meus queridos colegas formandos e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Primeiramente,
gostaria de agradecer a Deus por mais esta vitória em nossas vidas, a conquista de um diploma de ensino superior. Destaco minha enorme gratidão por ter sido escolhido pela turma para representá-lo nesta importante solenidade. Prometo ser breve. Fernando Pessoa possui uma famosa frase que diz: o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Acredito que com essa citação nem preciso dizer que este é um desses momentos raros, intenso e inesquecíveis. Como também os anos que passamos nesta instituição, onde vivemos coisas incríveis e conhecemos pessoas incomparáveis. Hoje é um dia de muita alegria, um dia inesquecível para todos nós formandos, o dia em que estamos colando o grau e seremos oficialmente reconhecidos como bacharéis em Direito. Um grande sonho sendo realizado com muita luta e dedicação. Em nossas vidas, somos movidos por sonhos e devemos fazer sempre de tudo para realizá-los. É preciso ter paciência, perseverança e ser, na maioria das vezes, resilientes, para que tudo possa se concretizar. Temos que lutar contra todos aqueles que acham que nossos sonhos são impossíveis. Sabemos que no meio do caminho encontramos muitas dificuldades. Tivemos que abrir mão do conforto de nossas casas, das festas dos finais de semana, deixar a vida social de lado e dedicarmos-nos de uma maneira extraordinária para que no final o resultado fosse completamente gratificante e com gosto de vitória. E assim foi a graduação em Direito. Quantos sofrimentos, choros, alegrias, provas, trabalhos, estágios, discussões e muito mais. Mas estamos aqui, recebendo o nosso diploma de bacharel em Direito e desfrutando da sensação de que tudo valeu a pena. Foram 5 anos de dedicação, 5 anos vividos intensamente. Cada formando aqui presente traz consigo um sentimento único, seja pela realização de um grande sonho ou mesmo pela simples conquista de um diploma de ensino superior. Foram anos de companheirismo, risadas e amizades que ficarão para o resto de nossas vidas. Um turbilhão de emoções que nos rodeia nesse instante, que pode ser um misto de alívio e saudade, de medo e coragem de enfrentar os novos desafios. Meus amigos, chegou o tão falado 6º ano. Chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho. Que as experiências compartilhadas até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de tudo que projetamos e iremos projetar para a vida. Lembra do sonho no início do discurso? Aquela ansiedade quando iniciamos a faculdade passa agora como um filme. É como se a saudade já não fosse forte o suficiente. É preocupante saber que a partir de agora, tudo fica mais difícil. Os nossos erros não serão apenas pelos pontos perdidos na prova oral do professor Chagas, ou pela ausência na aula do professor Riquel, ou mesmo pela questão não respondida na prova da professora Angélica por ser muito difícil, ou ainda pelo trabalho não entregue da professora Camila. Isso não quer dizer que não podemos errar. Contudo, a cada erro devemos ter a consciência que não serão punições tão simples como perder pontos, faltar a aula ou deixar de entregar uma atividade. Estaremos agora lidando diretamente com o ser humano e com vários tipos de sentimentos possíveis, com o patrimônio, o estado civil e a liberdade das pessoas. Por isso, meus amigos, sejamos profissionais, operadores do direito e ao mesmo tempo seres humanos. Carreguemos conosco o sentimento de ajudar ao próximo, fazer o que é justo, ético e leal. E isso, sei que cada um aqui é capaz de fazer e ajudar a construir um mundo mais profissional, harmônico e, acima de tudo, mais humano. E por falar em profissionalismo, não poderíamos deixar de parabenizar e agradecer aos nossos mestres, que sempre foram atenciosos e nunca hesitaram em transmitir seus conhecimentos. Vocês são os verdadeiros heróis do saber. Obrigado por nos proporcionar esse momento ímpar em nossas vidas. Não poderia deixar aqui de agradecer os nossos queridos pais que sempre nos apoiaram. Abdicaram de seu valioso tempo para nos ajudar e incentivar aos estudos. Muito obrigado por vocês existirem em nossas vidas.
Essa conquista são para vocês e também de vocês. Por fim, desejo a todos muito sucesso em vossas caminhadas, que brilhem e deixem suas marcas registradas como os bons profissionais, e sempre humanos preparados para um mundo repleto de conquistas a serem desbravadas. Obrigado a todos e voem, galera! Com satisfação que convidamos a proferir sua oração a ilustre paraninfa da turma de formandos de 2021, digníssima professora Camila Cristina de Oliveira Dumas. Formal, tá, Maurício? Magnífica diretora da Unipar, Campus Paranavaí, professora Edvirges, ilustríssima senhora coordenadora do curso de Direito de Paranavaí, professora Angélica, prezados professores do curso de Direito, prezados acadêmicos da turma 2017-2021 desta universidade, minhas senhoras, meus senhores, meus amados afiliados. Vocês perceberão na minha fala que ela é muito similar e muito conectada à mensagem que o Maurício passou. Depois de passar toda a adrenalina que me tomou conta do surpreendente e honroso convite que vocês me fizeram para ser paraninfa da turma de vocês, ou melhor, a citação que eu recebi para estar aqui hoje. Depois de um tempo, no último mês, comecei a me preocupar e a pensar o que diria nesse momento tão especial. Afinal, como diria aquele filósofo contemporâneo lá do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. E então comecei a refletir sobre o motivo que levou vocês me escolherem para estar aqui hoje, na condição de paraninfa da turma de vocês. Isso gerou em mim uma profunda reflexão, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Refleti sobre como a vida é feita de ciclos, como a vida é feita de começos, recomeços, de desafios, um pouco de sorte, uma pitada de azar, que no fim tudo se define em superação. Ser melhor a cada dia. Olhe ao redor, olhe para as pessoas que estão ao lado de vocês, os seus colegas de turma. Quantas histórias de superação nós temos nessa sala? Muitos de vocês viajaram durante horas para estar aqui. Dedicaram a sua vida, conciliando emprego e a faculdade, apoiando a família ou sendo apoiado pela família, ou talvez sem nenhum apoio. Pois é, quem diria que ao longo da graduação nós passaríamos por uma pandemia, que vocês chegariam ao fim da jornada acadêmica de vocês na graduação, tendo aulas remotas? Inimaginável no começo da graduação. Pois é, mas vocês superaram tudo isso. E nós passamos por tudo que passamos com louvor. O fato é que, independente de como a jornada de vocês tenha começado, independente de onde ela começou, todos vocês, todos nós, chegamos até aqui através de uma mesma combinação de determinação obstinada, sacrifício,
trabalho duro, uma boa dose de esperança e um gole de fé, que se revelam como a superação. Superação que cada um de vocês viveu. Superação que cada um de vocês passou. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês já têm uma trajetória de sucesso. Quem se lembra que a palavra de ordem do direito empresarial é sucesso, que vem de suceder, ato após ato. E foi assim que, passando de obstáculo em obstáculo, que vocês chegaram aqui hoje. E isso é sucesso. Parabéns, vocês conseguiram. Eu sei que, como bem disse o Maurício, junto com esse alívio, junto com essa felicidade desse momento, também existe a ânsia pelo próximo passo. Medos, dúvidas sobre o que o futuro os reserva. Mas tenham calma. Lembrem-se que uma trajetória de sucesso, ela não acontece de repente. Ela não acontece por acaso. Cada superação é vencida de degrau em degrau, nessa longa e eterna construção da nossa vida. Quem se lembra da Construindo Sonhos Limitada? Bom, foi assim na graduação, ano a ano, bimestre a bimestre, prova a prova, e continuará sendo assim. Talvez você não tenha se dado conta, mas estar aqui era sinônimo de sucesso para você. Devo lhe advertir que, de alguma forma, a colação de grau em Direito foi sucesso. Basta lembrar de quantas coisas vocês abdicaram para poder estar aqui hoje. Quantas coisas você teve que abrir mão. E você pagou o preço. E hoje você merece essa recompensa. Então, meus queridos, o meu convite para vocês é que vocês reflitam agora e definam qual é o próximo sucesso de vocês. Aonde vocês querem chegar? O que vocês esperam desse futuro? Por certo que o sucesso é um conceito muito subjetivo. Para alguns, o sucesso pode ser conquistas materiais. Para outros, trabalhar em causas altruístas, ter o seu próprio escritório, trabalhar em um grande escritório, passar em um concurso público, ser magistrado, promotor ou simplesmente se livrar de tudo isso. No começo da minha trajetória e caminhada profissional, para mim, sucesso era ter uma grande carteira de clientes. Com o tempo, eu paguei um alto preço por isso. E coloquei um elemento a mais em sucesso: qualidade de clientes e qualidade de vida. E isso fez toda a diferença. O fato é que cada um de vocês tem um conceito de sucesso dentro do coração de vocês. Eu não sei qual é o sucesso que você quer. Eu não sei qual é o sucesso que você pretende. Mas o que eu sei e tenho certeza é que, independente do que você deseja como sucesso, isso é possível. Mas lembrem-se, vocês precisam definir as suas próprias cláusulas pétreas. O que vocês não vão abrir mão para conquistar o sucesso. E vocês também precisam refletir sobre o que vocês estão dispostos a relativizar. O que vocês estão dispostos a abrir mão para conseguir esse próximo sucesso? Independente de quais forem as respostas para essas perguntas, e mesmo que você não as faça de forma consciente, saibam que são essas respostas que vão ativar o seu GPS interno, que vão te levar às próximas conquistas. E falo isso, meus queridos, para que vocês não se iludam. Vocês sabem, o Maurício já advertiu vocês. A vida vai colocar desafios. Haverão obstáculos. E assim como muitas vezes vocês pensaram em desistir nos últimos anos, achando que não iam dar conta de tantas provas, peças, TCC para apresentar, trabalhos para concluir, nos próximos anos, vocês também passarão por dias assim. O que eu quero dizer para vocês é: não parem.
Continuem. Sempre. Isso é superação. Pensar em desistir não é um problema. Sentir medo não é um problema. Parar no meio do caminho é um problema. E eu sei que vocês não têm o perfil de fazer isso. Prova disso é que vocês estão aqui hoje, encerrando mais um ciclo da vida de vocês, o que prova o quão forte vocês são. Verdadeiros experts no quesito superação. Caminhando para o fim, quero lhes dizer: deixem no passado aquilo que precisa ficar no passado e levem para o futuro os aprendizados necessários para iniciar este próximo ciclo. Com a educação que vocês ganharam nos últimos 5 anos nessa universidade, somado a todos os desafios superados, o seu alicerce, a sua base está pronta para que vocês continuem construindo uma trajetória de sucesso. Continuem construindo a carreira que vocês quiserem, a carreira que vocês estiverem dispostos a conquistar. Hoje, um ciclo se encerra na vida de vocês e, ao mesmo tempo, um novo ciclo se inicia. De novos aprendizados, novos desafios, novas conquistas, novos sonhos, novas superações. Hoje, vocês são jovens que acabaram de se formar nessa universidade. Amanhã, vocês são os profissionais aptos a distribuir justiça e fazer o bem. Olhando para trás, o que vocês conquistaram até agora, de fato, é uma conquista muito grande e merece ser comemorada da melhor forma possível. Mas olhando para o futuro, é uma pequena parte daquilo que vocês podem alcançar. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da vida de vocês. Enquanto vocês passavam por aqui, um filme passava na minha cabeça e me lembrava de várias cenas durante todos esses anos da nossa caminhada. Ciência Política, Empresarial 1, 2, Famílias e Sucessões. Tenho muito orgulho de tudo que vocês construíram aqui e de fazer parte disso tudo. Que Deus abençoe o caminho de vocês. Muito obrigada. Neste momento, abrimos um espaço no cerimonial para homenagens especiais aos formandos de 2021, aprovados no exame da ordem. Como em anos anteriores, durante a colação de grau, anunciamos os formandos, agora graduados no curso de Direito, que ainda cursando a 5ª série, já conquistaram a aprovação no exame de ordem. Com orgulho, informamos mais um excelente resultado neste ano letivo. Assim, peço que se levantem e permaneçam em pé para os merecidos aplausos. Aysar Jasser Sadek Shihad. Bruna Borges Sartori. Cristiano Kostzik. José Marim Ferreira de Souza. Leon
Leônidas Vinícius Borges dos Santos. Luana Cristine Oliveira Barbosa. Marcela Barizão Zamparoni. Muito bem, podem se sentar. E ainda é importante dizer, como bem disse o nosso orador, como bem disse a paraninfa desta turma, que em 2021, assim como em 2020, todos enfrentamos adversidades de várias ordens, sendo a conquista da graduação talvez a superação. Assim sabemos que os demais ainda virão a fazer o exame de ordem. E tenham certeza da conquista que estaremos de perto acompanhando. E eu gostaria de deixar com vocês um pensamento de nossa sala de aula. Acreditem em vocês. Estudem todos os dias, se possível. E muitas outras conquistas virão. Parabéns a todos. Continuando as homenagens, professora, eu gostaria de convidar o acadêmico, o graduado Maurício, para prestar homenagem ao professor Edmar José Chagas. Professor. Em homenagem aqui a todos os professores, e nós escolhemos o professor Chaga, né, para representá-los, gostaria, professor, dizer muito obrigado e a todos vocês pela dedicação, pelo companheirismo todos esses anos com a gente. Nós compramos um simples presente, tá? Que guarde com todo o coração, tá bom? Pessoal, e ainda continuando, acho que agora essa também uma surpresa, não poderia faltar, né, as flores da para a nossa querida coordenadora, professora Angélica, que foi uma mãe para nós, né, que sempre se dedicou às portas da coordenação, né, claro que sempre teve aquele puxãozinho de orelha na gente, mas se não fosse ela, com certeza, talvez isso daqui não estaria acontecendo. Professora, receba essas. Obrigado. Retorna a palavra à digníssima senhora diretora da Unidade de Paranavaí para o encerramento desta sessão solene. Obrigada. Prezados bacharéis, nesse momento tão especial para todos nós, eu não poderia deixar de fazer algumas reflexões a cada um de vocês. Começando por dizer que nunca perca a esperança.
lembre-se sempre de que, após a noite, vem o dia. E quando você passar por alguma emoção, como a de hoje aqui, viva-a intensamente, usufrua desse prazer e curta até as pequenas vitórias. Não se desligue da natureza por causa dos problemas de trabalho. Aprecie o nascer e o pôr do sol. Assim você vai aprender a encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Curta até um dia de chuva. Vença também os sintomas que podem te levar à depressão, a qual hoje todos estamos sujeitos. E depressão nada é mais do que deixar o vazio se instalar em você. O nada se instalar em você. E esse nada não ilumina, não inspira, mas aflige, não acalma, apenas amplia cada dia mais este vazio. E não se apegue a bens materiais. Eles são necessários, mas não podem ser o único objetivo da vida. Entenda e aceite sempre que há limites para tudo. Por isso, também tente enxergar além das aparências. Procure ver a beleza das almas, o que está dentro de cada um. E aprenda a perdoar, a esquecer o que já passou. Você é muito mais importante do que uma traição, uma frustração, uma tristeza ou uma desilusão. Assim como a solidão, tudo que for negativo deverá passar na sua vida como uma nuvem passageira. Não procrastine decisões. A vida é feita de consequências das atitudes. Não permita também se acomodar com a rotina, porque isso é perder vida e oportunidades. Não deixe que o medo te impeça de tentar. Errar faz parte da aprendizagem. Recomeçar faz parte do perfil dos vencedores. E tudo tem limites. Conserva a qualquer custo o equilíbrio em tudo. E nunca se desespere e nunca mantenha ódio no seu coração. E constantemente peça a Deus sabedoria e que Ele os guie, esteja à frente de todos os caminhos de vocês e particularmente o caminho de cada um. E aos senhores pais, como já falou o orador da turma, o gosto da vitória. Senhores pais, sintam o gosto dessa vitória. A vitória do seu filho é a sua vitória também. Às vezes até maior que a do seu filho. E parabéns, senhores pais. Parabéns aos senhores que puseram à frente de tantos objetivos da vida a educação do seu filho. Tenham a certeza que a recompensa será muito grande. A recompensa será humana e espiritual. Muito obrigada, senhores pais. Também agora, finalizando essa sessão, eu quero agradecer a todos os nossos convidados, os agora já bacharéis, senhoras, senhores, familiares. E ao encerrar esta sessão solene de colação de grau, confessamo-nos gratificados pela certeza de estarmos cumprindo a parte que nos cabe na construção da nossa pátria, acalentando o sentimento de dever cumprido. Nossos agradecimentos às famílias e às comunidades
que a nós confiaram os seus filhos. Sabemos dos vossos esforços. Aos professores do curso de Direito da Unidade de Paranavaí, nosso profundo agradecimento pelo apoio incondicional e colaboração essencial na formação desses novos bacharéis. A todos os nossos funcionários, e o nosso muito obrigado, porque colaboraram muito e assessoraram muito para a execução deste trabalho, desta cerimônia. Aos novos bacharéis, os nossos efusivos cumprimentos. Nossos agradecimentos ainda a todas as autoridades que nos prestigiaram com sua presença e a todos que compareceram, dando maior brilho, calor humano a esta solenidade. A partir deste momento, antes de encerrar a sessão, queria dar um aviso que os senhores bacharéis devem se dirigir à Secretaria Acadêmica para assinar a ata, sem a qual a colação de grau não fica consumada. E também para receber o seu certificado de conclusão e histórico. Não o faremos aqui, porque vocês terão que assinar, e neste momento em que a gente não pode compartilhar objetos, então não é possível fazer aqui durante a cerimônia. Vocês irão até a Secretaria Acadêmica. Peço a Deus que ilumine o caminho de todos e que vocês sejam muito felizes. E dou por encerrada esta sessão. Boa noite e muito obrigada.